Sem mais demoras, vamos começar a nossa viagem. Tal como eu disse há pouco, começamos em Guimarães, na cidade do berço, e todos os dias é dia de celebrar, é dia de dizer sim à vida. Ora, hoje, tal como eu disse há pouco, celebra-se o Dia Nacional dos Centros Históricos. Tivemos várias oportunidades para conhecer vários centros históricos de vários municípios. Conhecemos vestígios da época romana, vestígios medievais, personalidades incontornáveis da nossa história, e hoje não vai ser diferente. Ora, para celebrar este dia, estamos no local certo, à hora certa. Vânia Antunes. Tínhamos que marcar este dia no centro histórico da cidade de Guimarães, que tem nas suas edificações parte significativa da história do território português. Um conjunto arquitetónico de grande valor patrimonial, e nós hoje vamos conhecer a sua história com o Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Está tudo bem consigo? Tudo bem, obrigado. Ricardo, estamos a falar de que século estas edificações? Bem, quando falamos de Guimarães e do Centro Histórico de Guimarães, nós estamos a falar de testemunhos, grosso modo, de 1000 anos de história de cidade. Claro que não temos nenhum edifício com 1000 anos. O castelo será, digamos, não o castelo como o vemos atualmente, mas a base do castelo é um dos momentos mais antigos da cidade. A colegiada, o primeiro mosteiro dúplice da cidade, é também um dos momentos fundadores da cidade. E atualmente, como provavelmente vamos ver a seguir durante a visita, os couros, que não sabíamos há 6 anos atrás que eram tão antigos quanto tudo o resto, são também um momento, eventualmente, também fundador da cidade. Ou seja, Guimarães descreve-nos os últimos 600, 700 anos de história de Portugal e da forma de habitar o espaço público, de viver numa cidade, e nesse sentido há aqui um palimpsesto, uma multiplicidade de camadas que se sobrepõem umas às outras e que fazem com que Guimarães não tenha, provavelmente, nenhum momento que seja de destacar em relação aos demais, porque é no conjunto da sua história que se faz sobressair em relação às demais. Mas sabe-se quando é que começou a ser construído este centro? Sabe-se que o primeiro mosteiro, que estaria localizado por esta zona, associado aqui ao atual Museu Alberto Sampaio, à Igreja de Oliveira, que remonta ao século X. Estamos a falar dos anos 900, 1000. E nessa altura, agora sabemos que já havia também trocas comerciais na zona de Couros, que vamos visitar a seguir. Associada a estes núcleos, digamos, religioso e civil do mosteiro e à área primitiva de trabalho que os couros representam, sabe-se que foi criado um núcleo defensivo que na parte alta da cidade, naquela zona que hoje chamamos de Colina Sagrada, onde está o castelo e o Paço dos Duques, e portanto estamos a falar, se falássemos em momentos fundadores, falaríamos do século X como o início deste aglomerado, porque na verdade Guimarães, como quase todos os sítios no norte de Portugal e em Portugal em geral, tem várias sedimentações, várias marcas no seu território de períodos de ocupação muito anteriores à fase romana, à ocupação romana. Portanto, há aqui é muito difícil para quem trabalha no património falar em originalidade na origem, porque há sempre mais camadas por debaixo da suposta originalidade. E estes edifícios que nós vemos, o que é que nos contam? Porque fizeram parte da história também de Portugal. E estes edifícios contam-nos muitas coisas. E a forma como são, e sobretudo conta-nos a forma como também têm vindo a ser reocupados, reutilizados e transformados. Por exemplo, neste caso em concreto do Largo de Oliveira, não sei se nas imagens se conseguem ver, porque felizmente esta também é uma transformação atual. Está populada por turistas, por moradores, por locais, mas vemos que em um dos lados do largo tem casas alpendradas, por onde se circula no espaço público por debaixo de edificações, mas na realidade esta fachada que vemos do nosso lado direito também era uma fachada de casas alpendradas, de tal modo que ela sobrepõe aos antigos espaços de concelho. E por isso é que ela avança sobre a fachada dos antigos espaços de concelho. Isto é uma ocupação do resto do chão. Esta era uma ocupação
típica do século XV, século XVI, das cidades, das vilas portuguesas, ocupar, digamos, ter uma relação com o espaço público de atividade comercial. Que até hoje se mantém. Que se mantém agora Sim. de formas completamente diferentes. E essa é a parte que eu diria que é desafiante no trabalho que nos compete fazer, que é o de formas completamente diferentes, tentar manter a cidade a preservar a sua história, a sua antiguidade, mas atualizando e modernizando, e nem sempre essa contradição é fácil de compatibilizar. Claro. Falou num aspecto muito importante. Este centro histórico atrai muitos visitantes, não só de quem é cá de Guimarães, não só do nosso país, mas também muitos turistas do estrangeiro. Atrai. Eu não lhe sei dar números em concreto. Sabemos que nos últimos anos, infelizmente, com a pandemia, tivemos redução como em todo o território nacional e não só. Mas, na verdade, agora não estamos a ouvir ninguém, mas rapidamente vai-se cruzar alguém connosco a falar espanhol, a falar alemão. São, sobretudo, os turistas que frequentam, principalmente os espanhóis. E há este fenómeno de esplanadas e de muita gente a ser bem recebida, e eu destacaria esta inscrição que o arquiteto Fernando Távora, no final dos anos 80, quando se fez a intervenção na Praça de Santiago, quis deixar inscrita de um foral do Conde Dom Henrique, que diz: a vós homens que vêm povoar Guimarães e àqueles que aqui habitam. No fundo é uma forma de tocar em dois aspectos que para nós são caros: tratar bem quem cá está e receber bem quem queremos que venha também povoar em Guimarães. E, enfim, é um epíteto que tem a ver com a nossa atividade cotidiana, porque na verdade Sim. essa gestão tem que ser feita em permanência. É Olha, verdade. como vê, já estamos numa enxurrada Verdade, de pessoas que visitam este centro, que tem muito valor patrimonial. Ele é classificado como Património Mundial da Unesco. Hoje é o Dia Nacional dos Centros Históricos. É importante também falarmos sobre isso. Ele foi classificado há quanto tempo, Ricardo? O Centro Histórico de Guimarães foi classificado em 2001, em 13 de dezembro de 2001, pela Unesco, como Património Mundial. Na verdade, o Centro Histórico de Guimarães integra um conjunto de edifícios classificados e de áreas classificadas que são muito amplas, muito vastas, desde a Rua Dom João, já fora do próprio núcleo, a Colegiada, o Cruzeiro, o Manuelino. Antes de ter sido classificada como Património Mundial da Unesco, o Centro Histórico de Guimarães já estava identificado, obviamente, como um centro de referência em Portugal. Porque, na verdade, todos nós sabemos que, quando se fala em Portugal e se tivermos que encontrar um sítio onde se possa dizer que Portugal nasceu lá, será Guimarães esse o sítio indicado. Polémicas à parte, se Dom Afonso Henriques nasceu ou não, se foi batizado ou não em Guimarães, a verdade é que Guimarães é indissociável da nacionalidade portuguesa, do desenvolvimento da nacionalidade portuguesa, e de uma forma geral, Guimarães de facto congrega uma grande parte de monumentos e de tipos edificatórios que representam essa história de Portugal. E da história de Portugal, que, como sabemos, é uma história que se relaciona com o mundo, através das descobertas portuguesas, e depois também através das trocas comerciais. Portanto, a partir daqui começamos a poder estabelecer também potenciais contágios, potenciais aprendizagens mútuas entre Guimarães e, por exemplo, a cidade de Salvador da Bahia, em sítios que são também portugueses ou territórios de influência portuguesa. Ou seja, ser património mundial é algo que é altamente relevante pelo que temos, mas pela forma como o que temos se relacionou com os demais. E é por isso também que esta ideia de receber bem quem vem tem tudo a ver com esta ideia de património mundial que estamos a promover, a celebrar os 20 anos que foram celebrados agora no 13 de dezembro de 2021. E, como quase sempre em Guimarães, nós queremos mais. E como queremos mais e achamos que merecemos mais e que o mundo merece mais do que temos, nós estamos agora a candidatar Couros como extensão do Património Mundial. Com esta candidatura estamos a propor uma duplicação da área Património Mundial de 20 para 40 hectares
e por isso convido-vos a fazer também uma visita. É isso que vamos fazer aos Couros. Vamos a essa zona já a seguir, Ricardo. Nós vamos ficar por aqui em Guimarães, porque tal como o Ricardo disse, Couros é uma zona que é candidata a Património Mundial da Unesco e nós vamos já de seguida para lá. Sendo assim, é um até já. Obrigada, Vânia, obrigada ao Ricardo. Ficamos então à espera de conhecer este espaço, que também é candidato a Património Mundial da Unesco.